Olá, queridos pais da Infância Consciente! É com imensa alegria que recebemos você aqui nesse espaço de reflexão, de aprendizado e também de evolução, pois aprendendo juntos também evoluímos juntos e auxiliaremos na transformação da sociedade. Bem, no episódio de hoje traremos um assunto muito importante, que é a tomada de consciência para práticas das virtudes. Mas é importante reforçar que para isso é necessário que você tome uma decisão de fazer a escolha de construir uma vida diferenciada do que a sociedade hoje, ainda muito arraigada no materialismo, no ter, no conquistar, no fazer, ainda traz. Por isso é importante essa decisão de escolher uma vida com mais sentido. Bem, como uma construção de uma casa, por exemplo, a gente começa pela fundação, pela base. E aqui, nesta primeira temporada, também estamos fazendo como essa construção, trazendo as bases desta abordagem que a infância consciente trabalha, que é a psicologia transpessoal consciencial. Mas como toda construção, traremos também aqui episódios específicos com aquilo que você vivencia na sua casa, momentos de tirar dúvida, momentos em que você poderá trazer sim aqui os teus desafios para juntos refletirmos e aprendermos, pois a infância consciente quer ser sua parceira na construção de uma vida mais virtuosa, pautada nas questões essenciais da vida. Não adianta mamãe, papai, educador, queremos passar por uma vida mais leve, mais suave, sem despertarmos nossos corações. Hoje convidamos vocês a conhecer as 3 fases para o desenvolvimento das virtudes. Quais são as fases para o desenvolvimento das virtudes? A identificação essencial, o autoacolhimento amoroso, o exercício afetivo. Hoje nós iremos te ensinar como passar por isso e também ensinar as nossas crianças. E você vai ver o benefício que é em começarmos mais cedo essa trajetória íntima. Porque quanto mais cedo começarmos, mais fácil será essa construção, essa trajetória íntima. Ao contrário, que nós adultos, primeiro, precisamos lidar com as nossas crenças limitadoras para passar por essa vida, por essas etapas. Vamos entender então melhor isso, adulto consciente. Quando nós não nos conectamos ao código moral de leis em nossas consciências, nós caímos em sofrimentos, em conflitos, em ansiedades, angústias e a nossa caminhada fica muito pesada. Você já passou por esses momentos de peso, de dúvida sobre a maternidade, se dava conta ou não, se realmente era isso que era a sua função na vida? Então esses pesos, esses conflitos nos sobrecarregam e nós acabamos entrando nesses conflitos desnecessários. Isso acontece quando nós não estamos conectados com o código moral de leis em nossa consciência, pois esse código nos impulsiona, nos convida constantemente à prática das virtudes, que nos convida a nos conectar com a lei do amor, da justiça, a lei da caridade, a lei da gentileza. Então, as leis nos convidam o tempo todo porque está íncito, está dentro do nosso coração. E isso impacta negativamente quando nós não nos conectamos a esse código, nas escolhas, nas experiências que a gente passa e como nós estamos passando nessa experiência. Porque não são as experiências que nos mudam. Muitas vezes as pessoas falam assim, quanto mais experiência, quanto mais velha eu sou, eu sei mais. E não é bem assim.
eu evolui mais. Também não é bem assim. É quando realmente nós aproveitamos os aprendizados que essas experiências trazem, nos conectando a esse código que nos convida. O que eu posso aprender aqui? O que isso está querendo dizer para mim? E me colabora no meu processo de autotransformação, colabora com o meu estágio evolutivo. Então somos convidados, papais, mamães, adultos que faz parte da vida de alguma criança, a prestarmos atenção sobre os nossos pensamentos, sentimentos que formam as nossas ações. As nossas ações estão conectadas a esse código moral de leis ou estão desconectadas? E o convite é para que nós realmente adentremos a um despertar. E para despertar é preciso ter a coragem de se conhecer, aprofundando dentro do próprio coração, para que a gente possa mudar a rota e as consequências da nossa vida. Então convidamos você, adulto, educador, para que inicie isso não apenas na própria vida, mas ensine os seus pequenos, as suas crianças a iniciarem isso quanto mais cedo possível, para que isso seja mais fácil e a construção da personalidade seja um verdadeiro instrumento. Eu sei, mamãe, papai, educadores, adulto que faz parte da vida de uma criança, que em muitos momentos nós encontramos em dúvidas e mais dúvidas. Muitas inseguranças que não cabem mais. Mas existe um caminho diferente, que é trabalhoso, sim, mas é possível trilharmos. Nós estamos aqui para te mostrar este caminho. Não podemos caminhar por você, mas podemos te ajudar a enxergar essa nova forma de viver. Se você já está tirando um tempinho, esses 20 minutos na sua semana, para ouvir e refletir sobre estes conteúdos, você já deu o primeiro passo da mudança. Sim? Então, mas evite expectativas, de uma mudança imediata e aceite que teremos conflitos no caminho, porque nós estamos numa grande escola da vida, uma maravilhosa escola. Esta escola nos enviará provas e mais provas, para que possamos amadurecer e aprender. Mas assim como nas escolas, nós podemos passar pelas provas e não ser aprovados. Aqui na vida também. Mas a preciosidade é de que nós podemos sempre refazer essas provas. As coisas são tão perfeitas, então nós podemos refazer e aprender efetivamente. É por isso que muitas vezes não entendemos por que chegam sempre os mesmos desafios para nós. Já aconteceu isso com vocês? É sinal de que ainda há algo a ser aprendido. Não são as experiências que nos transformam, é o aproveitamento que nós fazemos através dessas experiências. Quantas experiências você está vivendo, mas sim o quanto você está aprendendo com elas. É isso que é importante. Para compreendermos melhor, vejamos essa história real. Mudamos o nome, mas o fato é verídico. Certa vez nos chegou na clínica uma mãe muito aflita. Vamos dar o nome para essa mãe de Vanessa. Vanessa estava aflita, sua filha carregava inúmeras inseguranças, medos, ansiedade, estava apresentando os primeiros sintomas de crise de pânico. Chorou muito na primeira sessão, contando suas angústias, de não saber se estava sendo uma boa mãe. Disse que tinha dificuldade de se relacionar com a filha, já que ela se dava melhor com o pai. Ao longo do trabalho com a filha, que chamaremos de Rafaela, percebemos a necessidade que essa mãe também necessitava de psicoterapia. Vanessa é uma mãe muito amorosa e esforçada, mas também carregava suas necessidades internas a serem superadas. Indicamos uma profissional da mesma abordagem da IC, da Infância Consciente, que é a abordagem transpessoal consciencial, para ela iniciar a sua jornada de transformação. Toda semana vinham na clínica mãe e filha. No mesmo horário, ambas entravam para sua caminhada de transformação pessoal. Passado quase 2 anos de trabalho, foi possível perceber que a família se transformou. Até mesmo o pai foi impactado pelas mudanças comportamentais e emocionais da esposa e da filha. Vanessa e Rafaela se tornou mais próximas. Vanessa começou a usufruir de uma maternidade mais leve,
como uma boa aprendiz da vida. Rafaela se libertou dos medos de errar, da vergonha que a afastava de experiências que necessitava se expor diante dos outros e se tornou mais responsável frente aos próprios deveres. Ambas começaram a realizar ações que antes as limitavam, né? A Rafaela, por exemplo, ler em público. Essa família é muito especial para Icê, não temos dúvidas. Uma dedicação sem limites ao longo de todo o processo terapêutico. Souberam compreender que esse trabalho necessitava de tempo e esperaram trabalhando no próprio coração, dia a dia, semana a semana, mês a mês. A família percebe e sente os desafios que a vida oferece a eles. Sabem hoje aproveitar muito mais essas experiências para evoluir e crescer. E assim, o relacionamento alcançou outro nível de maturidade emocional e consciencial. A família teve a tomada de consciência e se despertou para a prática das virtudes. Bem, agora vamos trazer aqui as 3 fases que a Vanessa e a Rafaela passaram no processo terapêutico dela. Mas é importante reforçarmos que aqui estamos trazendo de uma forma bem genérica as bases da psicologia transpessoal consciencial, que é muito importante. Mas isso não exime a importância de se trazer também a psicoterapia individual, pois cada um de nós somos seres individuais, trazemos os nossos desafios, as nossas dificuldades, que precisam muitas vezes de um olhar do profissional ali para nos auxiliar nas nossas reflexões. Dito isso, agora vamos falar da primeira fase do processo terapêutico das Vanessa e Rafaela. A primeira fase é a identificação essencial. Mas o que é isso? É reconhecermos que já trazemos as virtudes em latência dentro de nós. Como, por exemplo, trazendo o exemplo da natureza para nossas vidas, como uma semente. Todas as virtudes já estão no jardim do nosso coração, em forma de sementes, prontas, esperando os nossos esforços para regá-las. Mas para isso é importante que nós estejamos conscientes do que nós realmente queremos e desse potencial que trazemos dentro de nós, apesar dos nossos movimentos egóicos, dos nossos movimentos desafiadores, porque o ego, ele é impermanente. O que é permanente é a essência que nós somos. Jesus, como um pensador na humanidade que esteve aqui, um pensador inigualável, ele vivenciou em plenitude todas as virtudes e ele nos serve de parâmetros, de referência, de viver as virtudes e trazer uma vida com leveza, com suavidade e com muita alegria. Então, nesta primeira fase, que é a identidade essencial, é importante que reconheçamos que já trazemos essas virtudes em nossos corações, aguardando os nossos esforços e a nossa decisão, o nosso trabalho para desenvolvê-las no jardim do nosso coração. E a segunda fase é a do autoacolhimento amoroso. Mamães e papais, é sentir o afeto por si mesmo e pela virtude em desenvolvimento, por meio do autoacolhimento constante, evitando julgamento, se punir, se condenar, ao reconhecer as suas dificuldades egóicas, que a gente ainda traz, sejam essas dificuldades mascaradas ou evidentes. Essas dificuldades são apenas uma representação do não exercício da virtude correspondente a ela. Então, por isso, acolher-se incondicionalmente, exercitando as virtudes do auto-amor, do auto-respeito, da autoaceitação, da autovalorização e autoconfiança nesse caminhar para superar, sim, as dificuldades que carrega. E assim, ensinar também os nossos pequeninos, as nossas crianças a fazerem o mesmo. Eles aprendem por espelho, educação é espelho.
Então, mais de 90% das nossas crianças já carregam uma baixa autoestima elevada, sim. Justamente porque a nossa cultura nos estimula a uma comparação com o outro, ao julgamento, ao perfeccionismo. E nós precisamos transformar isso o quanto antes. Então, somos aqui convidados a iniciar em nossas famílias. Vamos! É muito comum as pessoas se rejeitarem quando percebe que fizeram uma escolha equivocada, sabe? Mas não é assim que vai acontecer a transformação. Porque quando nós rejeitamos, acabamos por desenvolver um mascaramento dos sentimentos, sim, os sentimentos egóicos, e não há a superação. Nós somente nos acolhendo incondicionalmente é que iremos, sim, tomar a decisão de mudar as nossas escolhas, fazendo a escolha consciencial de, sim, desenvolver as virtudes. Para finalizarmos então este episódio, nós falaremos sobre o exercício efetivo. Essa fase do desenvolvimento das virtudes nos convida a manter constância nos exercícios na nossa vida, com paciência, perseverança, com disciplina e que sejam exercícios continuados. Muitas vezes nós escutamos aqui na clínica que a criança já está boa, ela já está melhorando, o comportamento já está mudando, mas não é bem assim. Esses são os primeiros resultados. A gente precisa consolidar e isso é ao longo da vida toda. Você pode estar perguntando agora, mas você está falando de terapia ao longo de toda a vida? Na psicologia das virtudes, nós ensinamos a criança a ser o próprio terapeuta, porque nós precisamos desse trabalho por toda a nossa vida. Se é assim, nós damos o início e ela continua. E nós estamos nesse episódio, quanto nos outros, nesse programa, querendo ensinar justamente você, educador, a começar isso com as suas crianças, não apenas levando na terapia, ou mesmo iniciando sem a terapia, se caso é a necessidade atual da sua família, se você vê que pode se esforçar para isso. Esse é o nosso grande objetivo, que você, educador, leve a sua missão com mais responsabilidade, mais efetividade. Eu sei que muitas vezes o peso, o automatismo do dia a dia acaba implicando nos desafios de manter os esforços continuados. Porém, é preciso levantar quantas vezes forem necessários e manter perseverança para que a sua criança, para que você continue evoluindo. A evolução ela é progressiva e para evoluirmos precisamos dessa fase, o exercício efetivo. Então, para finalizar a nossa fala, nós convidamos você, a sua família, a adentrar nessa jornada, a entrar nesse casulo, como nós gostamos de falar, na infância consciente, para que esse processo seja leve. Então, falando de leveza, essa é uma das virtudes da avaliação, para saber se eu estou conectada ao código moral na minha consciência ou não. As virtudes das avaliações são algumas: leveza, suavidade e contentamento. Essa experiência que eu estou passando está sendo leve? Está sendo suave? Estou sentindo um leve contentamento, mesmo que as experiências sejam desafiadoras e dolorosas. Por mais desafiadora e dolorosa, sim, é possível passar de uma forma diferente, passar de uma forma positiva, aprendendo constantemente. Para nós adultos, compreendemos, é muito mais desafiador, porque nós já temos crenças consolidadas, nós já temos experiências passadas que nos ensinaram de forma diferente. Então, nós convidamos você a fazer o passinho que pode a cada dia e que nesse espaço semanal possa te estimular exatamente a essa caminhada, essa direção. Estamos juntos? Então, este foi mais um programa Família Virtuosa. Até semana que vem. Você olhou pra fora? Sim. Então vamos de novo. Quem que entrou aí? Quer entrar? Pode entrar. Quem que era? É o William. Deixa ele entrar. Tinha que ser assim, ó, que daí dava pra ver assim. Nossa, ai, desculpa, me entendi. Tranquilo. Quer no começo? Quero. Vamos Só lá. pra treinar. No jardim do nosso coração. Show mesmo.